A seguir, Hora da Notícia. A reforma política, privatizações e resultado da audiência em Brasília para tratar da Transbrasiliana são assuntos do quadro Fatos Políticos de hoje. Onde moram, trabalham, estudam e como se movimentam pela cidade os estrangeiros que escolheram Passo Fundo para viver. E no estúdio a gente fala sobre a receptividade diante do estrangeiro aqui na cidade com o professor de Ciências Sociais da UPF, Frederico dos Santos. E ainda na série Sabor à Vida, a gente conta a história do chefe Ricardo Porto Menta, um dos primeiros a introduzir frutos do mar em pratos oferecidos em Passo Fundo. Hoje é quinta, 24 de agosto, é Hora da Notícia. Termina sábado o primeiro Congresso Internacional da Faculdade de Direito aqui da UPF. Até lá, vai ter muito debate sobre democracia, jurisdição constitucional e as relações sociais. Ouvidos atentos para a primeira palestra do Congresso Internacional de Direito da UPF. É que muitos dos palestrantes vêm de longe, trazendo talvez alguns sotaques diferentes. Mas não tem problema, o assunto é bem conhecido, envolve a questão constitucional, as relações sociais e, claro, a democracia. Esses professores são qualificados na temática, vão trazer essas experiências para trocar com os nossos alunos, né, da graduação, nossos mestrandos. É importante trazer essas experiências, principalmente em momentos que vivenciamos, né, essa instabilidade política e retrocessos em relação a direitos sociais, a proteção da natureza, principalmente vividos no Brasil. É o primeiro congresso do nosso programa de mestrado em Direito, um congresso internacional, e isso é fundamental para a internacionalização do nosso programa e da nossa Faculdade de Direito como um todo. Então nos deixa muito feliz de poder receber hoje aqui alunos do mestrado, de outras instituições, da nossa graduação, enfim, participando desse momento de um evento internacional que tomou uma proporção gigantesca dentro da instituição. Para dar um exemplo, um dos assuntos discutidos no Congresso é o direito natural. Em termos práticos, um rio passa a ser entendido como um sujeito e por isso tem tanto direito quanto eu e você. A ideia é basicamente preservar os nossos recursos naturais e já é pensado sobre isso em muitos lugares do mundo. Aqui nós temos um grupo de professores e professoras que fazemos parte de uma rede internacional pelo constitucionalismo democrático latino-americano sobre esse tema do reconhecimento dos direitos da natureza, que na verdade implica uma autêntica revolução jurídica, revolução do direito. E para isso é preciso dialogar com vários setores da universidade e esse é um campo de diálogo para isso. E junto com o Congresso acontece também a primeira mostra de trabalhos jurídicos científicos. As apresentações acontecem hoje e amanhã na própria Faculdade de Direito. Há cerca de 10 anos, o Brasil e a Argentina vêm sendo rota para a chegada numerosa de africanos, entre eles os senegaleses. Uma migração motivada especialmente pela busca de trabalho. Mas além dos senegaleses, para cá também vêm líbios, sudaneses, húngaros e espanhóis. E como é uma população flutuante que circula de uma região para outra do estado, é difícil os órgãos públicos terem o registro do número de imigrantes. Por isso, estima-se que cerca de 1.500 estrangeiros vivam aqui no norte gaúcho. E os estrangeiros são as vidas que se movimentam neste mês. Conheça agora a história de 3 pessoas, 3 imigrantes, que escolheram Passo Fundo como lar. Você saberia dizer qual é o espaço do estrangeiro que escolheu essa cidade para viver, morar, estudar, trabalhar e construir uma família? E qual é o deslocamento que ele faz no ambiente urbano? E por que escolheu Passo Fundo? Eu sou Serin Abdullahat Mbaye, eu sou senegalês. Eu estou aqui em Brasil desde 2014, então
Está fazendo 2 anos e pouco que eu estou aqui. Então, meu nome é Lajos Sebastian. Eu estou morando aqui em Passo Fundo desde 99. Tenho 58 anos. Sou formado em uma academia militar área telecomunicações. Aqui em Passo Fundo temos uma microempresa de telecomunicações e sistemas solares. Meu nome é Radwan Mohamed Jihani. Sou natural de Trípoli, da Líbia. Eu sou estrangeiro e moro aqui há 20 anos na cidade de Passo Fundo. Sou casado, tenho 57 anos de idade. A minha família é de Passo Fundo, me constituí aqui em Passo Fundo. Tenho um filho de 15 anos. E quando eu saí do Senegal era para ir em outro lugar, mas quando era para ir na Austrália, daí me falaram que seria mais fácil de vir aqui no Brasil para poder ir. Sabe, lá no Senegal a gente está acostumado de sair, a mais velha de família vai sair para poder ajudar, dar um exemplo para os outros. É isso que foi escolha para sair do país. Deixei família, deixei pai, mãe, filho, esposa. Então eu venho da ex-Yugoslávia, morei na parte da, hoje é país Croácia. Tinha nascido na Sérvia, mas é muito importante que eu não sou nem sérbio nem croata, eu sou húngaro. Isso para nós é uma coisa muito importante. Eu morei na Croácia, lá nasceram minhas filhas, mas como eu não concordei com aquela política dos croatas, ou religião, etc., eu fui infelizmente marcado para ser executado, o que eu não gostei, então, enfim, saí. Mas antes eu sabia que vai acontecer guerra, eu mudei minhas familiares de Croácia para a Sérvia já 3 anos antes de guerra. Então morei praticamente sozinho, infelizmente isso deixa muitas marcas negativas, tanto para mim como para familiares. Eu saí da Líbia a convite da comunidade muçulmana de São Paulo. Como essa entidade onde trabalhava em São Paulo, ela certificava o trabalho do abate islâmico halal com várias empresas. Eles pediram para mim fiscalizar o abate halal aqui no sul de uma empresa aqui na cidade de Passo Fundo. Aqui nas atividades da nossa comunidade muçulmana, além de liderar as orações, atividades religiosas, a gente recebe os refugiados, os imigrantes que eles chegam aqui na cidade, a gente orienta eles como obter documentos financeiros tipo CPF e carteira do trabalho. A gente liga e entra em contato com algumas empresas para arrumar serviço para eles, empregos. Sabe, eu me casei aqui, e eu tenho um filho, mas eu me casei com uma mulher, ela é professora também. Brasileira? Ela é uma pessoa muito maravilhosa, ela também acreditou em mim. Ela é que me motivou para fazer carteira, para poder andar de carro. Ela está grávida e ela está esperando meu filho ou minha filha. Nós não sabemos ainda o que é. Foi recebido, em princípio, muito bem, realmente não posso reclamar. A gente não fala sobre alguns negativos que aconteceu, infelizmente, e até está acontecendo hoje, mas talvez porque eu estou já, de alguma maneira, envolvido com acontecimentos diários, problemas, então, como eu estou morando aqui, vivendo aqui, até virei brasileiro, de alguma maneira eu tenho que participar da vida, não somente trabalhar, etc. Então eu tenho que ser ativo de todos os problemas, tentando resolver os problemas. Por exemplo, lá é bem comum, a gente se expressa bem direto. Então, o que eu estou pensando, eu tenho que falar, eu vou falar. Aqui a coisa é um pouquinho diferente, não pode falar realmente tudo, tem que embrulhar, e não sei lá, o que para mim não é muito normal. Talvez aqui as pessoas são acostumadas, que eu falei, diferenças culturais. Lá tem que morar com pai e mãe, tem que morar, esposa, todo mundo fica na mesma casa. Então eu aprendi aqui, não é necessariamente cada um tem que fazer sua vida. Aqui eu aprendi que as mulheres são trabalhadoras, tem que se batalhar todo dia. Eu venho do centro, onde eu moro, na rua Uruguai. Eu venho aí até a mesquita, abrir a mesquita, atender as respondências que eles
pessoas mandam para nós, atender as pessoas que eles vinham procurar a mesquita, de buscar conhecimento, os pedidos das escolas. Eu venho aqui na praça, gosto de visitar meus amigos, porque eu gosto sempre de estar junto com as pessoas, eu não gosto de ficar sozinho. Então eu venho aqui no centro. Infelizmente minha bicicleta foi roubada há algum tempinho, então só carro e a pé, deslocando-se a pé. Estou praticando esporte, não estou poluindo a natureza, não preciso utilizar carro. Eu sou bem conhecido, bem respeitado aqui na cidade e não gosto de me mudar para qualquer outra cidade além de Passo Fundo. Estou pensando de qual maneira eu posso me adequar para ou melhor atender necessidades de cidade ou toda essa população, todos os seres vivos que estão vivendo aqui. A gente está aqui para buscar umas coisas, mas também para ajudar a cidade para melhorar. Na minha coração eu nunca vou abandonar Passo Fundo. Então Passo Fundo é minha terra, então eu sou, nem que eu te falei, sou passofundense, eu me sinto bem. Essa é a Passo Fundo do Raduan, do Lajos e também do Abdu, estrangeiros e hoje passofundenses que se movimentam aqui na cidade. Você assistiu mais uma reportagem da nossa série Vidas em Movimento. E no estúdio, a gente segue falando sobre os estrangeiros, sobre mobilidade humana. O nosso convidado é o professor de Ciências Sociais aqui da UPF, Frederico Santos dos Santos. Seja muito bem-vindo, professor, ao UPF TV. Obrigado. Quando falamos em mobilidade humana, qual seria o espaço do imigrante aqui na cidade, professor? Nós concebemos a mobilidade como um direito dos povos de migrarem pelo mundo, né? Um direito de escolher onde deseja viver. E levando isso em conta, todo imigrante que circula pelo mundo, e Passo Fundo acaba sendo o destino desse processo migratório, deva ser uma cidade que tenda a acolhê-lo porque ele escolheu essa cidade. E aí são inúmeras razões, né? Como falou na reportagem, tem as razões por ordem de trabalho, e grande parte dos imigrantes que estão aqui vêm por essa condição. A gente tem que pensar como essa cidade tem condições de acolhê-lo. E é fundamental que a gente comece a discutir sobre isso. E de uma forma geral, como é ou como deveria ser a receptividade, então, diante do estrangeiro aqui na nossa cidade? Lidar com as diferenças é algo ainda bastante difícil, né? As pessoas tendem a olhar para as diferenças sempre do ponto de vista que nós chamamos de uma lente cultural. E essa lente cultural, orientada pelos valores e princípios que nós herdamos dos nossos antepassados, pela forma como fomos criados, orienta como nós olhamos para esse imigrante que chega na cidade, né? Por um tempo, a gente tende a achar isso muito interessante, folclórico, mas quando ele começa a conviver no espaço da cidade conosco, e a gente passa com ele cotidianamente a manter relações sociais, aí se torna um conflito. Porque esse imigrante traz consigo seus valores e princípios orientados pela sua cultura, né? Ou seja, quando ele vem para visitar, todo mundo acha bonito. Agora, quando ele vem para ficar, geralmente a população não gosta. Tem uma dificuldade em relação a isso, né? A dificuldade é justamente porque esse imigrante, ao permanecer no espaço da cidade, ele traz consigo esses valores e princípios da sua cultura e, ao mesmo tempo, há uma tensão entre os valores das pessoas que vivem na cidade, que são os passofundenses, e esses outros imigrantes. A ideia de uma cidade que acolhe esse imigrante não é torná-lo um passofundense. Eu não tenho que transformá-lo igual para que ele viva nessa cidade. A dificuldade é tentar conviver com a diferença que ele traz consigo. E essa tensão entre duas culturas que modifica e revê os nossos valores e princípios também. Esse outro imigrante, ele não rouba o nosso espaço. Ele traz consigo uma diversidade cultural que enriquece toda a dinâmica da cidade. Então, a gente pode dizer que com a vinda dos imigrantes, a cidade se torna mais receptiva, então, a essa diversidade cultural? É uma cidade que apresenta uma diversidade cultural mais intensa com a vida desse imigrante, né? Você observa pelas atividades estéticas, pelas práticas religiosas que eles desempenham, pela linguagem, dialeto que eles pronunciam. Tudo isso coloca em xeque uma cultura que nós não estávamos acostumados. E essa diversidade cultural circula pela cidade.
A dificuldade é justamente como nós somos afetados por essa diversidade. Afetado significa, em alguma medida, o seguinte, né? Como é que eu consigo perceber esse outro e as práticas que ele tem, de alguma forma, modificam o meu olhar da realidade, né? Não basta ele estar presente na cidade, precisa que eu consiga olhar para ele sensível à dor dele, ao sofrimento dele, o que faz que ele venha morar em Passo Fundo, né? Agora, como os passofundenses, então, citando aqui a nossa cidade como exemplo, podem incorporar, então, o imigrante no seu dia a dia? Essa é uma tarefa bastante difícil, né? Não tem muita regra de como fazer isso, né? O fundamental é que a gente possa ser sensível a esse imigrante, a esse sujeito que conseguiu viver na cidade e conceber que ter ele próximos de nós é enriquecedor e é fundamental para uma vida em sociedade mais justa, mais igualitária e mais humana. Tá certo. Obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Obrigado. Hoje nós apresentamos a Cidade dos Estrangeiros e no próximo mês, quem se movimenta na nossa série são pessoas que utilizam veículos motorizados. As últimas informações do cenário político a gente traz para você toda quinta no quadro Fatos Políticos. Zumara, quais são as últimas notícias? Kelly, a Câmara dos Deputados não conseguiu avançar na votação da reforma política, mas já retirou do texto o artigo que estabelece o valor fixado de 0,5% da receita corrente líquida do governo para formar o fundo público para campanhas eleitorais. Se de um lado o fundo não terá mais os 3.600.000 reais, de outro os parlamentares têm um cheque em branco que só será preenchido em outubro, quando eles definirão a origem dos recursos. Se parte da reforma não avançou no plenário, na comissão especial foi aprovado mais um item, aquela que proíbe coligações proporcionais a partir de 2018, atingindo em cheio os pequenos partidos. Paralelo à tramitação da reforma política, que só será votada na semana que vem, o governo anunciou o programa de parcerias em investimentos que prevê a privatização de várias estatais. Ao todo, são 57 projetos que incluem aeroportos, estradas e até a Casa da Moeda, uma das estatais mais antigas do país, com 300 anos. O governo pretende arrecadar 44 bilhões de reais com o programa para fazer frente ao rombo de 159 bilhões previstos para o próximo ano. Em meio a tudo isso, a semana encerra com um saldo positivo para a região. Uma comitiva com 40 lideranças regionais esteve em Brasília esta semana para importantes audiências. Houve avanços em relação à Transbrasiliana e uma boa notícia, a de que o governo vai apoiar com recursos a Jornada Nacional de Literatura. Mas os detalhes dessas informações estarão no Estúdio 4 da próxima semana. E eu já aproveito para convidá-los a acompanhar o programa que vai ao ar na terça-feira. Obrigada pelas informações, Zumara. E depois do intervalo, a gente conta a história do chefe Ricardo Porto Menta em mais uma história da série Sabor à Vida. Nós já voltamos. A UPF-TEC e o UPF-Parque promovem mais uma edição do Meeting de Inovação e o workshop do projeto de extensão produtiva e inovação. O encontro é nesta sexta, das 9 às 11 horas da manhã, na Biblioteca Central, aqui no Campus 1 da UPF. O tema escolhido para esta edição foi Gestão Orientada por Indicadores. As vagas são limitadas e se você se interessou e quer mais informações, é só acessar os endereços que aparecem aí na tela. A quinta-feira começou com um tempo nublado, até parecia que vinha chuva por aí. Mas não deve chover pelo menos até o domingo. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para sexta-feira, de bastante sol em Passo Fundo, céu claro sem nuvens. Temperatura mínima de 14 graus e máxima de 29. O sábado será de sol, com nuvens durante o dia.
não tem possibilidade de chuva, mínima de 12, máxima de 28 graus. E o ciclista da UPF, Lorenzo de Oliveira Vutic, está participando do Campeonato Brasileiro de Estrada Júnior. A competição acontece em Maringá, no Paraná, e hoje ele participa da etapa contrarrelógio. No sábado, participa da etapa de estrada. E neste domingo acontece o Circuito PF Tomates Team de Ciclismo. O evento é válido pela Copa Norte de Ciclismo. As provas são de ciclismo de estrada e mountain bike, num percurso de 2 quilômetros. Para receber o público, também vai ter espaço de food trucks e água quente para o chimarrão. Em caso de chuva fraca, a competição está confirmada. Os interessados em disputar ainda podem se inscrever, mas é só até hoje neste site que aparece aí na tela. Ricardo Menta é autodidata no ramo da gastronomia e adicionou mais sabor à vida quando, em 1993, introduziu frutos do mar nos pratos servidos aqui em Passo Fundo. Em mais uma reportagem da série sobre pessoas que se dedicam à culinária, vamos conhecer um pouco da história desse chefe de cozinha. Eu sempre tive um paladar bem aguçado, então eu fui atrás do diferente. Isso que me atraiu na gastronomia e eu nunca mais saí, até porque eu não trabalho, eu me divirto. Meu nome é Ricardo Porto Menta, nascido em Passo Fundo e atuo em Passo Fundo e trabalho com gastronomia desde 79, isso dá 38 anos. Hoje a gente leva o nome Menta do meu pai, mas quem realmente cozinhava era minha mãe. E então eu trabalhei anos no Charong, né, junto com a família, e depois lancei carreira solo, lá por 92, eu acho. Procurei conhecimento em outros restaurantes, porque na época ainda não havia faculdade de gastronomia, então a gente tinha que se virar. E era bem complicado, né, porque na região, além de não ter escolas, ainda não tinham outras casas, não tinha parâmetro. Ou seja, se você quer fazer uma muqueca, tu vai lá na Bahia aprender. Se tu quer fazer uma paella, tu vai para a Espanha ou vai procurar em São Paulo. Eu viajava com minha mãe para lá, chegava lá e era um universo totalmente diferente de gastronomia. E aí surgiu minha paixão pelo diferente, pelo fruto do mar, por pratos e por gastronomia que não existiam aqui. Introduzir o cardápio de frutos do mar em Passo Fundo foi muito difícil. Foi muito complicado por 2 motivos. Primeiro, não se conseguia matéria-prima. Eu tinha que ir a Porto Alegre, eu tinha que ir, na época, a Novo Hamburgo. E em segundo lugar, eu ainda tinha o preconceito, né? As pessoas, né, o gaúcho gosta de carne. Então, muitos diziam, bah, mas esses que os bichinhos aí, né? Que eram os camarões, as lula. O bacalhau, as pessoas comiam bacalhau, mas na Páscoa, uma vez por ano. O meu primeiro restaurante não foi grande sucesso, mas eu tinha clientes fiéis, assim, pessoas que na época já viajavam, já conheciam, mas foi muito prazeroso, porque com certeza eu fui a primeira pessoa a fazer paella em Passo Fundo, a primeira pessoa a fazer muqueca, a tratar o bacalhau como um prato do dia a dia. Eu ia a Porto Alegre, eu ia a Novo Hamburgo, eu aproveitava para procurar vinhos de outros países para harmonizar com frutos do mar. Então, nessa época, eu já procurei também a enogastronomia. Com certeza, eu fui o primeiro a fazer isso em Passo Fundo e depois, alguns anos depois, em Novo Hamburgo. A diferença do gastrônomo, do chefe de cozinha, é que o chefe ele vai chefiar. Por isso eu sou um chefe de cozinha, mas eu sou autodidata, eu não fiz faculdade, até porque quando eu comecei não tínhamos faculdade de gastronomia e quando ela veio, não que era tarde, e é que eu já estava tão envolvido que, sabe, já tinha feito muitos cursos, mas para minha surpresa, a minha paella e a paella servida na Espanha tem pouca diferença. Então eu fui na Espanha, eu fiz um curso lá de paella, eu fui no Il Bulli lá, que é um restaurante mais antigo, conhecer. Eu fui a Portugal também ver como preparavam o bacalhau. Hoje eu estou no comando da Casa do Bosque,
Lá eu tenho um buffet dominical, é o Baimenta, em que eu reúno clássicos, pratos com frutos do mar, que é o que eu mais gosto, uma gastronomia exótica diferente e uma vasta mesa de sobremesas. E aí lá eu também tenho formaturas, casamentos, todo tipo de evento. Eu tenho 4 salões e também do restaurante Menta, juntamente com o Edinando e a Juliana, a gente toca o restaurante aqui do centro. O Menta funciona de segunda a sábado com almoço quase que um executivo, assim, é tudo empratado, tudo comida artesanal, porque a gente dá preferência sempre para comida natural, de preferência orgânica. Não usamos nada químico, não compramos nada pré-pronto, tudo feito na hora. E à noite de quarta a sábado também nessa mesma linha, assim, tudo natural, tudo orgânico, nada de produtos químicos, dentro do possível. E amanhã, na série Sabor à Vida, a gente conta a história da especialista em confeitaria gourmet, Carlana Sartori, de Lagoa Vermelha. Essas foram as informações de hoje. Nós voltamos amanhã, ao 12h30, ao vivo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.